Há um momento que muitos homens não sabem nomear, mas o corpo reconhece. Não é quando alguém encosta, nem quando alguém grita. É quando alguém olha. Um olhar que não desvia, que não ri para suavizar, que não se apressa para mudar de assunto. Um olhar que fica, que vê, que te vê. Esse momento pode durar segundos, mas dentro dele há uma eternidade. Porque quando um homem encara outro com presença, com aquela firmeza silenciosa de quem não quer nada, só estar, algo dentro de quem recebe esse olhar se agita. Não é raiva, não é medo, no sentido clássico. É algo mais primal, mais nu. Como se uma criança escondida lá no fundo fosse pega desprevenida. Aquela criança que aprendeu a esconder, que descobriu que mostrar demais era perigoso, que olhar nos olhos de verdade podia custar caro, ser exposto, ser punido, ser desvalorizado. Você conhece essa sensação. Talvez nunca tenha falado sobre ela, mas já a sentiu. Naquele instante em que um homem, um amigo talvez, um desconhecido até, te encarou sem malícia, sem segundas intenções, e isso te deixou desconcertado, não porque ele fez algo errado, mas porque você não sabia o que fazer com aquilo. O impulso era desviar o olhar, rir de canto, soltar uma piada qualquer, ou então fechar o rosto, endurecer, virar de lado. O corpo reagiu antes da mente. Bem-vindo aos Sussurros do Homem, um espaço onde o corpo escuta e o silêncio diz tudo. Se algo aqui te tocar, não corre para entender, só sente. E a mente justificou depois. Esse cara é estranho, tá querendo algo, melhor manter distância. Mas a verdade, a mais íntima, a que você talvez nunca tenha dito, é que aquele olhar te tocou, não com dedos, mas com presença. Um toque que atravessou camadas, que foi além da máscara do provedor, do forte, do ocupado. Um olhar que viu o cansaço que você esconde, a fragilidade que você mascara com força, a ternura que você ainda tem, mas que está trancada atrás de anos de autoexigência. Esse olhar encontrou algo que até você esqueceu que existia, a tua verdade, a tua humanidade. E o mais difícil é sustentar isso, porque sustentar esse tipo de olhar é como ficar nu, mesmo estando vestido. É como dizer, me vê, sem abrir a boca. E isso, para muitos homens, é mais desafiador do que qualquer confronto físico, porque aqui não há performance, não há controle, não há como prever ou manipular, só há o ser. E ser, sem muros, é uma das tarefas mais corajosas que um homem pode encarar. Talvez ninguém tenha te dito isso ainda, mas eu vou dizer agora. Sentir desconforto diante da intimidade não te torna fraco, te torna real. Esse desconforto é um sinal de que há algo vivo em você, algo que quer ser visto, mas que ainda teme, algo que carrega saudade de ser olhado com verdade e não com julgamento, com presença e não com exigência. Então, da próxima vez que alguém te olhar assim, não fuja, não desvie, respira, permite, fica, nem precisa falar. Apenas sustenta esse momento como quem sustenta a si mesmo, porque talvez, nesse olhar, esteja o começo de algo que você nem sabia que precisava, mas que o teu corpo já esperava. Intimidade não começa com palavras. Começa com presença. E a presença, quando verdadeira, tem o poder de mostrar o que a gente passa a vida tentando esconder. Não falo de confissões dramáticas ou declarações ensaiadas. Falo de estar diante de alguém que não precisa te consertar, nem te elogiar, nem te curar. Só te ver. Ver como você respira, como desvia os olhos, como cruza os braços quando o silêncio pesa. Ver sem invadir, ver sem pressa, ver com verdade. E é aí que mora o perigo.
Porque quando um homem te olha assim, ele vira espelho, e espelhos sinceros são mais difíceis de encarar do que qualquer briga. Muitos homens vivem relacionamentos inteiros sem jamais se permitir ser vistos de verdade. Passam a vida fazendo, trabalhando, sustentando, conquistando, tudo em movimento, tudo com propósito, mas a presença, essa coisa parada, silenciosa, que só observa, essa é insuportável, porque nela não tem onde se esconder. E às vezes o outro homem nem precisa dizer nada, basta estar inteiro, e isso já basta para que algo em você se contraia, porque de repente você sente que ele está enxergando não só seu corpo, mas sua fome, sua falta, sua saudade de algo que você nem sabe nomear. Talvez seja por isso que tantos homens evitam a intimidade com outros homens. Não porque têm medo do outro, mas porque o outro, quando está presente de verdade, revela o que você esconde até de si mesmo. Ele vê a ternura que você sufocou, a carência que você mascarou de independência, a vergonha antiga que você camuflou de autossuficiência. E isso dói. Dói porque, por dentro, há um menino que ainda sonha em ser abraçado sem precisar merecer. Mas esse menino aprendeu a não pedir, aprendeu a calar, a endurecer. E agora, mesmo sendo homem feito, esse velho aprendizado ainda comanda o corpo. O espelho da intimidade não julga, ele só mostra onde está o cansaço, onde falta ar, onde o toque nunca chegou. Ele revela que por trás da força que você projeta, há uma alma sedenta por encontro. Mas reconhecer isso exige coragem, porque é mais fácil seguir correndo do que parar e olhar. É mais confortável manter o jogo do controle do que se permitir sentir. Mas deixa eu te contar uma coisa que talvez você nunca tenha escutado. Se permitir ser visto não te diminui, te humaniza. E ser humano inteiro com tudo o que sente é o maior ato de força que você pode oferecer ao mundo. Você não precisa de mais técnicas, mais máscaras, mais metas. Precisa de presença, de alguém que te veja e, mais ainda, de você mesmo. Se olhar. Então, da próxima vez que você sentir esse desconforto diante da presença de outro homem, respira. Fica. Não é medo. É o espelho. E às vezes, é nesse reflexo que você começa a se lembrar de quem você é de verdade. Você desenvolveu estratégias sem nem perceber. Aprendeu a usar a piada como escudo, o sarcasmo como disfarce, a correria como anestesia, o sexo como descarga. E talvez ninguém tenha notado. Talvez todo mundo ache que você é leve, engraçado, ocupado, desejado. Mas por dentro tem um homem que está cansado de fingir que não sente, que no fundo só queria poder parar, respirar, ser visto, sem precisar se explicar. É sutil, quase invisível. Começa com aquela sensação de que você precisa estar sempre no controle, ser o que resolve, o que anima, o que seduz, o que performa, e isso pode até funcionar, mas só por fora. Por dentro você vai ficando longe de si, longe dos outros, longe do toque que cura, e aí vem o vazio, a desconexão, a sensação de estar cercado, mas sempre sozinho. Você talvez diga que não precisa de ninguém, que é melhor assim, que intimidade dá trabalho. E de certo modo você tem razão. Intimidade dá trabalho sim, porque ela exige presença, exige entrega e, acima de tudo, exige que você largue a armadura, aquela que você levou anos para construir, aquela que te protegeu, que te manteve seguro, mas que agora também te isola. A superficialidade virou a norma. É fácil ser legal,
É fácil ser desejável. Difícil é ser transparente. E você sabe disso. Você sente isso nos encontros rápidos que não te preenchem, nas conversas seguras que nunca atravessam, nos toques que excitam, mas não acalmam. Há algo dentro de você que clama por profundidade, não como drama, mas como verdade. Ser homem nesse mundo virou um exercício constante de contenção, de fazer parecer que está tudo bem, de não demonstrar carência, de fingir que o toque não faz falta, mas faz. E você sabe, seu corpo sabe, seu sono sabe, sua pele sabe. Mas o medo de ser rejeitado por ser inteiro ainda fala alto. Então você volta para o jogo, para a imagem, para a aparência de força. Só que existe outro caminho, um caminho mais lento, mais real, mais cru, um caminho onde você pode ser visto sem ser desmontado, onde você pode relaxar sem ter que provar nada. Mas para isso é preciso coragem. Coragem de tirar a máscara, coragem de admitir que você também precisa, que você também sente, que você também quer ser tocado, com presença, com respeito, com verdade. A superficialidade foi sua armadura, mas agora talvez seja sua prisão, e só você pode escolher: continuar vivendo pela metade ou arriscar ser inteiro, mesmo que isso te exponha, mesmo que isso te transforme, porque no fundo, você sabe, é só sendo inteiro que você vai, finalmente, ser encontrado. Chega um momento em que o corpo cansa antes da mente admitir. Você ainda sorri no automático, ainda faz piada no grupo, ainda finge que não sente, mas por dentro já não tem força para manter o disfarce. A máscara começa a escorregar sozinha, não por fraqueza, mas porque não há mais sentido em sustentar o que não é verdade. E então acontece, você para, não responde, não explica, só fica, e pela primeira vez talvez permite que alguém te veja. Não é glamour, não é cena de filme, é silêncio, é constrangimento, é medo misturado com alívio. Você não sabe o que fazer com as mãos. O coração acelera, os olhos desviam, mas você não vai embora, porque pela primeira vez não tem mais força para fugir, e também pela primeira vez não quer mais fugir. A armadura caiu sem barulho, e agora ali, diante de outro homem, você se deixa ver, cru, inteiro, sem roteiro. Ele não te julga, não pergunta, só permanece. A presença dele é firme, mas leve, não invade, só testemunha. E é nesse espaço que algo novo começa a nascer, confiança. Não aquela confiança que se conquista com feitos, com status, com poder, mas a confiança que brota do simples fato de ser aceito no que você é, sem precisar impressionar, sem precisar esconder. E isso muda tudo. Você percebe que ser visto não destrói, liberta, que existe um outro tipo de intimidade entre homens, uma que não exige performance, nem perfeição, uma intimidade que acolhe sem invadir, que sustenta sem dominar. E nesse instante, talvez pela primeira vez, seu corpo começa a voltar para casa. Os ombros caem, a respiração se aprofunda, os olhos se abrem por dentro. E você entende, ser tocado assim, com presença, com verdade, com silêncio, é mais curativo do que qualquer palavra bonita. Você não precisa explicar nada, não precisa justificar porque sentiu o que sentiu, porque chorou, porque tremeu. Só precisa ficar, só precisa permitir que esse espaço exista. E uma vez que você o experimenta, ele nunca mais desaparece, porque ele é real, porque ele é seu, porque ele é você. A intimidade entre homens pode ser um lar, pode ser um lugar onde você se encontra, onde você descansa, onde você não precisa mais fingir que é metade, onde o toque,
não é ameaça, onde o olhar não é julgamento, onde o silêncio finalmente é resposta. E talvez nesse instante você perceba que sempre foi isso que você buscava: não reconhecimento, não poder, não conquista, mas simplesmente ser visto, sem medo, sem fuga e com alma. Se isso mexeu contigo, me encontra. Às vezes, o que você procura não é uma mulher, é um espaço, um fogo silencioso. Os links estão na descrição. E se for para acontecer, vai acontecer sem palavras.